A todos, vou fazer uma live falando sobre o chamado de Deus. O chamado de Deus, a rejeição dos homens não anula o chamado de Deus. Eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas. É um assunto bem interessante, um assunto bem legal. E nós vamos falar aqui sobre este assunto maravilhoso. Deixa eu mostrar a capa do trabalho, porque eu fiz uma pesquisa falando sobre o chamado de Deus. A rejeição dos homens não anula o chamado de Deus. Doutor em Teologia, Nelson Alves de Andrade. Compartilhem com outras pessoas e vamos participar da live enviando coraçõezinhos, enviando presentinhos. É um assunto maravilhoso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Vamos aqui para a introdução. Ao longo da história bíblica, uma verdade se repete de forma muito clara e poderosa. O chamado de Deus não nasce da aprovação dos homens, mas da soberania do próprio Deus. Muitas vezes, aqueles que foram chamados pelo Senhor foram primeiro rejeitados, esquecidos, perseguidos e desacreditados. Ainda assim, o propósito divino jamais foi interrompido. Por exemplo, José foi rejeitado pelos irmãos, mas exaltado no tempo certo. Davi foi esquecido pelo próprio pai, mas lembrado por Deus. Jeremias foi rejeitado pelos líderes, mas sustentado pela palavra de Deus que ardia em seu coração. Jesus, o Filho de Deus, foi desprezado e rejeitado pelos homens, mas exaltado soberanamente pelo Pai. E esses relatos revelam que a rejeição humana não anula o chamado divino, pois o chamado vem de Deus, nasce no coração de Deus e é sustentado pela graça de Deus. Antes mesmo do nascimento, muitos já haviam sido separados para um propósito eterno, para um propósito divino, chamado desde o ventre materno para uma santa vocação e convocados para uma santa vocação. Assim, estudar o chamado de Deus é compreender que não somos frutos do acaso, mas de um plano eterno. Não caminhamos pelo mérito próprio, mas por graça. E não vivemos para agradar os homens, mas para cumprir o propósito daquele que nos chamou. E Romanos capítulo 11, versículo 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Vejamos, o chamado vem de Deus, não dos homens. O chamado ministerial ou espiritual tem origem divina, não humana, e quando Deus chama, ele não pede autorização da sociedade, não pede autorização da família ou das estruturas religiosas. Romanos capítulo 11, versículo 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso significa que Deus não volta atrás naquilo que ele decidiu, mesmo quando pessoas desacreditam, mesmo quando pessoas criticam ou rejeitam. Isso significa que Deus realmente não volta atrás. Homens rejeitam,
porém Deus confirma. E ao longo da Bíblia nós vemos pessoas que foram rejeitadas pelos homens, mas escolhidas e sustentadas por Deus. Nós vemos José, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão, mas Deus o exaltou no tempo certo. Nós vemos esta narrativa maravilhosa em Gênesis, no capítulo 37 ao capítulo 50. É uma história fantástica, fenomenal. Deus exaltou José no tempo certo. José foi humilhado antes de ser exaltado, mas nada saiu do controle de Deus. Gênesis 41, versículo 14 diz: Então Faraó mandou chamar José e o fez sair apressadamente da prisão. Veja aqui o processo até a exaltação. José, até alguém fala, José dormiu escravo e amanheceu governador. Não é bem assim, pessoal, não foi desse jeito. Teve todo um processo, teve toda uma trajetória. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, mas Deus não rejeitou. Foi vendido como escravo, mas Deus estava com ele. Foi injustamente preso, mas Deus não o abandonou. Foi esquecido, mas Deus não esquece a sua promessa. Gênesis 29, 31, 21, o Senhor era com José e lhe estendeu benignidade. Quando o tempo de Deus chegou, nenhuma prisão conseguiu segurá-lo, nenhum esquecimento o atrasou. Salmo 75, versículo 6 ao versículo 7 diz: Porque não vem do Oriente nem do Ocidente, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. E aqui nós temos uma lição maravilhosa. A prisão não anulou o sonho, a espera não matou a promessa e a rejeição não cancelou o propósito. Nós vemos aí que ele foi exaltado no tempo certo. Exaltação fora do tempo é perigo. Exaltação no tempo de Deus é propósito cumprido. E Deus não anula a sua promessa. Nós vemos Davi, esquecido pelo próprio pai. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o novo rei, Davi nem foi lembrado. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 10 a 11. Jessé fez passar diante de Samuel seus 7 filhos. Porém Samuel disse: O Senhor não escolheu a estes. E perguntou Samuel a Jessé: São estes todos os jovens? Ele respondeu: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Davi estava tão fora das expectativas humanas que seu próprio pai não o considerou candidato. Mas aqui nós temos lições poderosíssimas. Homens veem a aparência, Deus vê o coração. 1 Samuel 16, e versículo 7. O esquecimento humano não impede a escolha divina. Mesmo longe do altar, Deus já o havia separado. Deus mandou chamar quem os homens deixam de lado. Samuel não ungiu ninguém até que Davi fosse trazido. E 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, Samuel tomou chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Qual é a aplicação que nós temos aqui? Ser esquecido não é ser descartado por Deus. Estar no campo não é estar fora do propósito. O chamado não depende da lembrança dos homens. Quando Deus decide exaltar, ele chama pelo nome. Chama pelo nome. Então nós vemos muito bem aqui, ele desprezado por Saul, subestimado por Golias, mas Deus já havia ungido o rei. 1 Samuel 16. Nós temos Jeremias, rejeitado pelos líderes, confirmado por Deus. Desde o início do seu ministério, Jeremias enfrentou oposição interna. Não dos inimigos de fora, mas dos líderes religiosos, políticos e espirituais de Israel. Mas nós vemos em Jeremias,
capítulo 1, versículo 18, porque eis que hoje te ponho por cidade fortificada, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Vemos aqui as formas de rejeição que Jeremias sofreu. Ele foi desacreditado pelos sacerdotes. Jeremias capítulo 26, versículo 8. Quiseram até matá-lo. Foi acusado de traição. Jeremias capítulo 37, versículo 13 ao 15. Foi preso e lançado na cisterna. Jeremias capítulo 38 e o versículo 6. Os líderes o rejeitaram, porque a mensagem confrontava, não porque estivesse errada. Aí nós temos aqui uma verdade dura, Jeremias, capítulo 6 e o versículo 14. Curam a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias não pregava o que os líderes queriam ouvi-lo, mas o que Deus mandava dizer. Quais são as lições que nós temos para hoje? Rejeição dos líderes não é sinal da falta de chamado. A autoridade humana não anula a autoridade divina. Quem fala a verdade de Deus pode ser isolado, mas não abandonado. Jeremias capítulo 20 e o versículo 9. A tua palavra era no meu coração como fogo ardente. Deus confirma seus servos, mesmo quando líderes os rejeitam. José foi exaltado no tempo certo, Davi foi lembrado por Deus quando foi esquecido, Jeremias foi sustentado quando foi rejeitado. Perseguido pelo povo, Deus disse, antes que te formasse, eu te chamei. Jeremias, capítulo 1, é o versículo 5. A rejeição não cancela a unção. Aí nós temos aí Jesus, o maior exemplo de rejeição. Jesus, em Isaías capítulo 53, e o versículo 3 diz o seguinte, era desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. Rejeitado desde o início, não houve lugar para ele na hospedaria. Lucas capítulo 2 e o versículo 7. Foi perseguido ainda quando era criança. Mateus capítulo 2, versículo 13. Foi rejeitado pelos religiosos. Fariseus e escribas o acusaram falsamente. Disseram que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu. Mateus capítulo 12 e o versículo 24. Preferiram Barrabás a Jesus. Mateus capítulo 27 e o versículo 21. João capítulo 5, versículo 16. Por isso os judeus perseguiam a Jesus. E ele era rejeitado pelos seus. E João capítulo 1, versículo 11 diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Um discípulo o traiu, outro o negou, muitos o abandonaram. João capítulo 6 e o versículo 66. Mas a rejeição não impediu o propósito. Atos 2:23, segundo o determinado desígnio e presciência de Deus. O que os homens rejeitaram, Deus usou para a salvação do mundo. Salmo 118, versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal pedra de esquina. A conclusão que nós chegamos a isso aqui, a rejeição levou Jesus à cruz. A cruz levou a redenção levou a glória. E Filipenses capítulo 2, versículo 8 ao 9, humilhou-se a si mesmo, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Se rejeitaram o mestre, rejeitarão também os seus servos, mas a glória vem depois. Isaías 53, versículo 3, diz, era desprezado e rejeitado pelos homens. Jesus foi rejeitado pelos religiosos, negado por um discípulo, abandonado por muitos. Mesmo assim, cumpriu perfeitamente o propósito do Pai. João 1, versículo 11, ele veio para os que eram seus, mas os seus o receberam. E a rejeição pode fazer parte do processo. Deus muitas vezes
usa a rejeição para forjar o caráter, para gerar a dependência dele, separar o chamado da aprovação humana. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Quem vive para agradar a Deus, inevitavelmente será rejeitado por alguns homens. E o que eu devo fazer quando a rejeição chega? Não abandone o chamado, porque quem te chamou foi o Senhor. Não negocie a verdade. Não confunda a rejeição humana com a rejeição divina. Salmo 27, versículo 10 diz: ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Porque Deus nunca nos abandona. A rejeição dos homens não invalida o chamado, não anula a promessa, não define o fim da história. Quem chamou foi Deus e Ele é fiel, Ele é quem sustenta, Ele é quem confirma, é Ele quem conclui a chamada. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Querido, o chamado vem de Deus. Gálatas 1, versículo 15, quando porém aprove a Deus, me chamou pela sua graça. O chamado não nasce da vontade humana, nem depende de aprovação de pessoas, de posição social, de títulos religiosos ou reconhecimento público. Hebreus 5:4. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Homens escolhem, Deus chama. Homens avaliam a aparência, homens escolhem por conveniência, Deus chama por propósito. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, o Senhor não vê como vê o homem. O chamado precede a rejeição. José foi chamado antes da prisão. Davi foi chamado antes do trono. Jeremias foi chamado antes da oposição. E Jesus foi chamado antes da cruz. A rejeição vem depois, mas não anulou. A rejeição veio depois, porém não anulou o chamado. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a este também o chamou. Se Deus chamou, Ele sustenta. Se Deus chamou, Ele capacita. Se Deus chamou, Ele conclui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. E nós somos chamados desde o ventre. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. O chamado não começa quando o homem reconhece. Ele começa quando Deus decide. Aí nós temos Jeremias, que nós já falamos, separado antes de nascer. Sansão, consagrado desde o ventre, Juízes capítulo 3, versículo 5. João Batista, cheio do Espírito Santo ainda no ventre, Lucas capítulo 1, versículo 15. E Paulo, separado desde o nascimento, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Aí nós temos o Salmo 139, versículo 3 ao 16. Tu me formaste no teu interior, todos os meus dias foram escritos. O ventre não é acaso, é projeto. Ninguém nasceu por engano. Ninguém nasce sem propósito. Antes da rejeição, já havia um chamado. Deus é de o fim desde o começo. Isaías 49, versículo 1, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. E a conclusão aqui, gente, o chamado antecede a dor. O propósito precede a luta. A identidade vem antes da rejeição. Quem é chamado desde o ventre não é definido pelas circunstâncias, mas pela vontade de Deus. Quem nos salvou e chamou com santa vocação. Deus nos chamou com uma santa vocação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Quando nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça.
E o que é santa vocação? A origem divina vem de Deus, não dos homens. O propósito eterno existe antes de nós. Graça não é mérito, não é conquistada, é recebida. O chamado não é prêmio por desempenho, é expressão da graça de Deus. É santa porque procede de um Deus que é santo. Separa para um propósito santo e conduz a uma vida santa. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, sede santos porque eu sou santo. Chamado apesar da rejeição. José exaltado no tempo certo, Davi lembrado por Deus, Jeremias sustentado na rejeição, Jesus exaltado após a cruz. A vocação santa não é anulada pela rejeição humana. Portanto, com a aplicação que nós temos aqui, não negocie o seu chamado. Não compare sua vocação. Não desista no processo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, vede, irmãos, a vossa vocação. Estamos chegando aqui ao final. Vejamos as nossas considerações finais sobre este assunto. A rejeição dos homens não anula o chamado de Deus. À luz das Escrituras, fica evidente que o chamado de Deus não depende da aceitação humana. Quem é invalidado pela rejeição, oposição, nem é invalidado pela rejeição, oposição ou esquecimento. Aqueles que Deus chama, Ele mesmo sustenta, confirma e conduz até o cumprimento do seu propósito. José foi rejeitado, mas não perdeu o sonho. Davi foi esquecido, mas não perdeu a unção. Jeremias foi perseguido, mas não perdeu a palavra. Jesus foi rejeitado, mas não perdeu a missão. E esses exemplos revelam que a rejeição faz parte do processo, mas jamais do fim do chamado. Deus continua chamando, mesmo quando os homens desacreditam. Continua sustentando, mesmo quando portas se fecham. E continua trabalhando, mesmo no silêncio e na espera. O chamado vem de Deus, é estabelecido por sua graça, antes do ventre, é confirmado no tempo certo e conduzido segundo a sua soberana vontade. Por isso, não cabe ao servo desistir, negociar ou abandonar a vocação diante das dificuldades, mas permanecer fiel àquele que o chamou. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Portanto, a rejeição dos homens não define o fim da história. Quem define é Deus. E quando Ele chama, nenhum homem pode anular, impedir ou revogar aquilo que foi determinado no céu. Deus nos chamou com uma santa vocação, não porque éramos, mas por quem Ele decidiu que seremos nele. E nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem. E eu me lembro do meu chamado para pregar o Evangelho. Eu aceitei Jesus aos 12 anos de idade. E logo então fui batizado com o Espírito Santo. E Deus usou uma pessoa em profecia falando-me sobre o chamado, falando-me sobre o processo que eu teria que passar. E eu tinha 12 anos de idade. Lembro-me, eu estava no círculo de oração da Assembleia de Deus em Recife, no bairro de Areias, Pernambuco, e muita gente naquele círculo de oração, todos ajoelhados, todos orando, e de repente eu ouvi uma orquestra tocando aquele hino. O Senhor da ceifa está chamando, quem irá por mim a proclamar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Gente, eu me deleitei naquilo ali, chorei muito naquela oração, mas de repente eu estava ajoelhado. Eu pude entender sobre o chamado de Deus na minha vida.
E logo após, aí Deus usou uma pessoa em profecia, falando sobre missão, falando sobre tantas coisas, e a minha vida continuou. Eu era adolescente, mas eu já pregava muito o evangelho, eu já entendia um pouco da Bíblia, eu me dedicava muito, eu orava bastante, e o Senhor foi falando, eu fui me envolvido com missões, estudei em um colégio interno, depois voltei para Recife, eu estudei em Escada, Pernambuco, num colégio agrícola, fiz contabilidade, depois fiz letras e não terminei. O processo de Deus estava ali, trabalhando na minha vida de uma forma toda especial. Aí eu vim para Coronel Fabriciano, Deus me jogou em Coronel Fabriciano, ali o Senhor tratou com a minha vida, eu me envolvi muito com oração, orava bastante, orava nos montes, Deus sempre falando sobre missão, as coisas iam acontecendo. Aí Deus usou uma pessoa dizendo-me que eu ia para Belo Horizonte, Deus abriu as portas, fui para Belo Horizonte, para Contagem, né? Cidade metropolitana de BH. Ali trabalhei no bairro, na igreja, né? Fui presidente de jovens, me envolvi com a igreja, fui diácono, dirigi igreja. E aí me preparei, fiz algum curso teológico, curso de missões, e ia para a África naquela época. E Deus me jogou no Paraguai. No Paraguai eu passei bastante tempo, depois eu saí do Paraguai, depois voltei ao Paraguai, fiz missão na Bolívia, missão na Argentina, preguei em várias igrejas no Brasil. Hoje eu vivo uma outra realidade, eu tenho um ministério online, que eu faço lives de pregações, de aconselhamento, mas eu sofri muito. Eu fiz aqui um resumo muito rápido. Sofri muita rejeição na realidade, muita calúnia, muita coisa, porém a vocação, o chamado do Senhor na minha vida sempre se cumpriu. De uma forma ou de outra me envolvi com oração, Deus começou a me encher de dons espirituais, profecia, revelação, curas, e eu sigo hoje em uma outra realidade, fazendo a obra do Senhor, mas contanto que a palavra de Deus e o chamado não está preso. O chamado realmente veio de Deus, Deus me chamou, eu era ainda uma criança, eu era ainda um adolescente, e Deus me revelava muitas coisas através de sonhos. Hoje eu tenho 69 anos, já sofri bastante, já passei por vários períodos assim de rejeição, ou de desentendimento, mesmo no próprio ministério, mas Deus sempre me deu um escape, sempre me deu uma saída. Hoje eu estou viúvo, mas eu continuo fazendo a obra do Senhor, as pessoas me procuram para orar, eu oro pelas pessoas, e Deus tem abençoado, Deus tem ajudado, Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Ele é fiel em todo o tempo. E eu quero dizer para você que tem um chamado de Deus, que tem uma promessa de Deus, não desista do seu sonho. Deus trabalha de várias formas, de várias maneiras, para que o chamado dele venha a cumprir-se em nossas vidas de uma forma toda especial. Ok? Se quiserem saber mais alguma coisa, me procurem no privado que eu estarei falando para vocês. Um grande abraço, um grande beijo com muito carinho para todos vocês e vocês que compartilharam aí, né, que assistiram. Um grande abraço para vocês.